Galera, olá, tudo bem? No Enem BR hoje, resolvendo questões de história do Brasil. A pedidos, viu? Semana passada nós fizemos um vídeo, você pode procurar aí no nosso site, sobre a questão indígena, né? O começo dos nossos habitantes aqui no Brasil, não só no Brasil, mas na América como um todo. Questão do período pré-colonial, quando o Brasil foi deixado de lado por Portugal durante aqueles 30 primeiros anos. E também um pouquinho de questões sobre a questão negra, a questão do escravo negro aqui no Brasil. Nós tivemos muitos pedidos essa semana, tá certo? Sobre esse tipo de questão. Então é legal que nós resolveremos as questões. Você vai tirar sua dúvida, ó. Qualquer dúvida, por favor, hashtag no EnemBR, tá certo? Facebook, desculpe, lá pelo YouTube. Não esquece, se você ainda não assinou o nosso canal, vai lá, assina o nosso canal, tá certo? Para receber as atualizações, compartilhe os nossos vídeos aí com a galera que você tá aí no seu colégio, no seu grupo de amigos, para trazer mais gente para estudar e quando for o dia do Enem, você ter sua aprovação garantida, tá certo? Então vamos lá, não vamos perder tempo, sexta-feira, beijão, obrigado por você estar aí, obrigado pela audiência, então vamos começar. Eu vou colocar para vocês... Me desculpa aí pelo atraso, é porque teve a outra aula anterior. Ah, tá certo. E a gente acabou atrasando por causa disso, tá? Tudo bem, a voz está dizendo que teve uma aula anterior, né, vocês devem ter notado, e aí a gente se atrasou um pouco, tá? A gente pede desculpas aos nossos, né, aos nossos espectadores aí, tão ansiosos pela aula, mas a gente teve uma aula anterior, uma aula muito boa, tá certo? Você acesse depois uma aula sobre geometria, uma aula muito interessante, por favor, acesse. Se você tem dificuldade nesse conteúdo, seria muito interessante você ver essa aula, tá certo? Mas agora a história. Como diz um amigo meu, senta que lá vem história, meu amigo. E é muito de com força, tá certo? Agora, detalhe, olha para mim, entende uma coisa. Enem, Ciências Humanas, não encontra questõezinhas com um enunciado pequeno. Nós vamos ter que resolver questões, realmente você tem que parar, ler, analisar e interpretar o enunciado da questão. Nós vamos fazer isso, tá certo? Nós vamos fazer isso hoje. Eu vou fazer com você e você vai entender como esse negócio vai ficar fácil, tá certo? Olha, eu estava resolvendo aqui as questões, colocando a questão, fazendo uma triagem das questões e é um assunto que cai demais. Você vai ver pelo ano das provas a quantidade de questões que o Enem traz sobre a questão indígena, sobre a matriz indígena, não só a matriz indígena, mas a matriz negra também. É todo ano 2, 3, 4 questões dentro do Enem ou mais em relação a esses assuntos, tá certo? Então, qualquer dúvida, vamos começar. Você manda hashtag no EnemBR, qualquer dúvida, tá certo? Por favor, você tá aí do outro lado da telinha, você clica, você manda sua dúvida que nós responderemos com todo prazer. Sem perca de tempo, vamos lá. Primeira questão na tela, por favor, Enem 2013. Preste atenção, agora olha o tamanho desse texto, tá certo? Acostume-se com isso, tá? Vamos ler devagarzinho. Lembra que é sua vida que vai estar lá quando você estiver fazendo o Enem, né? A sua aprovação, isso muda a vida de uma pessoa. Entrar numa faculdade, entrar numa universidade, muda totalmente a vida de alguém, tá certo? Essa é a sua chance, esse é o seu ano e você vai se garantir. Vamos lá, começar a ler. Na verdade, o que se chama genericamente de índios é um grupo de mais de 300 povos que juntos falam mais de 180 línguas diferentes. Cada um desses povos possui diferentes histórias, lendas, tradições, conceitos e olhares sobre a vida, sobre a liberdade, sobre o tempo e sobre a natureza. Ou seja, ele está dizendo aí que você tem muitos povos, vamos analisar vamos dizer, até o ponto, muitos povos, índio não é só um, índio não tem só uma só cultura, tem várias línguas. Então quando a gente fala de índios, a gente está falando de uma enorme quantidade de culturas dentro desse universo do que a gente chama de índios. E lembrando que esse termo, é só você olhar a aula passada, a aula de conteúdo. Esse nome é errado, tá certo? Cristóvão Colombo, quando chegou na América, achou que tinha chegado nas Índias, olhou para os habitantes e disse, são os índios. Então, por isso que eu considero que geralmente os livros trazem povos
pré-cabralinos, ou seja, os povos antes de Cabral. Continuando, por favor, se localizem aí. Em comum, tais comunidades apresentam a profunda comunhão com o ambiente em que vivem, o respeito em relação ao indivíduo mais velho, a preocupação com as futuras gerações e o senso de que a felicidade individual depende do êxodo do grupo. Ei, você trata um negócio desse como selvagem? Como eles diziam no passado, um povo que respeita seus jovens, um povo que respeita seus velhos, as pessoas mais idosas, o povo que respeita a natureza onde vive. Ei, meu amigo, selvagem, isso é preconceito. Selvagem não, por favor. Então, uma civilização dessa, você não pode chamar isso de atrasada, tá certo? Isso é etnocentrismo, isso é você querendo que a sua cultura, por ser diferente, seja superior a essa cultura que você chama de cultura indígena, tá certo? Continuando, para eles, o sucesso é resultado de uma construção coletiva. Lembra, o coletivismo, tudo era de todo mundo, quer dizer, uma coisa, um comunismo primitivo, se a gente pode falar assim, tá certo? Mas uma coisa bem diferente, uma coisa bem mais igualitária, tá certo? Do que a nossa civilização selvagem, no caso, naquela época da Europa do século XV, vamos dizer aí, que foi quando eles vieram aqui para o Brasil, né? Para eles, o sucesso é resultado de uma construção coletiva. Estas ideias partilhadas pelos povos indígenas são indispensáveis para construir qualquer noção moderna de civilização. Então aí, meus queridos, ele está mostrando que a civilização indígena não tem nada de atrasada, não tem nada de selvagem, não tem nada de maléfica nesse sentido que os antigos culpavam esses caras por algumas questões culturais. Os verdadeiros representantes, continuando, do atraso no nosso país, não são os índios, mas aqueles que se pautam por visões preconceituosas e ultrapassadas de progresso, tá certo? Então, as pessoas que dizem, olha o progresso entre aspas, né? Nós temos um preconceito muito grande em relação à questão do índio, né? Nós chamamos eles de selvagens, de silvícolas, né? Queremos dizer que a sociedade deles é uma sociedade atrasada, primitiva, mas isso é muito relativo, tá certo? Isso é um preconceito. Nesse texto, você vê claramente o autor falando sobre o quê? Falando sobre a questão do preconceito que nós temos em relação à civilização indígena. Então, o cara vai querer, o autor desse texto, aí você tem Azi-R, olha, eu estou lendo embaixo, as razões de ser Guarani Kaiowá, né, disponível em aí o site da internet, foi visto em 2012, né, retirado em 2012, no acesso do dia 7 de dezembro. Então veja, meus queridos, vamos ver as opções e vamos entender o que esse cara está querendo dizer. Primeiro comando, a pergunta, olha qual é. Considerando as informações abordadas no texto, ao iniciá-lo com a expressão "na verdade", o autor tem objetivo principal de quê? É engraçado, o Enem, meus queridos, não queira encontrar nas opções algo exageradamente errado. Você, às vezes, em opções, você vai ter a questão do certo, mas que não é o certo em relação ao texto, em relação ao que o comando pede. Então você tem que ter muito cuidado em analisar cada alternativa dessa, porque você não vai encontrar um erro, você não vai encontrar um erro grotesco, você vai encontrar uma coisa certa, mas muitas vezes não tem nada a ver com a questão, com o que foi pedido no texto. Dá uma olhadinha aí no que você está falando, ele diz assim, com expressão, olha o começo do texto ele está dizendo, na verdade. Então ele vai querer saber esse na verdade, o que é a verdade para o texto, para o autor. Então vamos lá, vamos analisar de um por um. Letra A, olha para mim, olha para a tela, desculpe, olha para a tela e veja. Letra A diz o seguinte, o autor com o termo na verdade queria expor as características comuns entre os povos indígenas no Brasil. Epa, características comuns, ele vai falar aqui que cada um, peraí, vamos voltar. Expor as características comuns entre os povos indígenas no Brasil e suas ideias modernas
e civilizadas. Primeiro, ele pode até, os indígenas têm características comuns, com certeza, mas o texto não vai querer falar sobre isso. O texto vai mostrar que eles têm línguas diferentes, culturas diferentes, pelo contrário, o texto está mostrando as diferenças culturais e a riqueza cultural de várias tribos diferentes desse povo que a gente chama de índio. Então a letra A, pessoal, dentro do contexto do texto, você pode descartar. Você percebe isso na letra A. Pode olhar que ele diz, ele está querendo mostrar no texto as características comuns. Não, no texto ele está falando exatamente de quão diferentes são essas tribos indígenas, tá certo? Que existiam não só no Brasil, mas na América como um todo, tá certo? Letra A descartada. Ei, vamos analisar uma por uma. Eu não estou aqui para te dizer que a resposta é a letra A, letra B, letra C, não. Eu quero que você, junto comigo, entenda o motivo da que está certa ser a certa. Beleza isso? Então vamos lá. Letra B. Lê comigo, por favor. Letra B. Trazer uma abordagem inédita sobre os povos indígenas no Brasil e assim ser reconhecido como especialista no assunto. Olha, em nenhum momento do texto, se você voltar ao texto, você vai perceber que em nenhum momento ele vai querer trazer uma abordagem inédita, porque essa abordagem da questão do índio não ser mais algo primitivo, essa questão de ser algo preconceituoso, você falar de um... Eu me lembro que muitas vezes quando você ia para uma festa ruim e você não gostava, aí a pessoa perguntava, você disse, aquilo dali é programa de índio, né? Programa de índio significava o quê? É uma coisa que não presta. Olha aí a carga preconceituosa que nós temos. Você parece um índio, ou seja, você é preguiçoso, né? Olha que preconceito você tem em relação a esse povo. Coisas que foram criadas ao longo da história e nós reproduzimos e muitas vezes passando para frente esse preconceito. Então, na letra B, meus queridos, ele não tem uma abordagem inédita, não é algo novo, é algo que vários historiadores vão trazer, né, nessa nova leva da história, da historiografia, que é o estudo da história, que é a valorização dessas culturas, tá certo? Letra C, mostrar os povos indígenas vivendo em comunhão com a natureza e, por isso, sugerir que se deve respeitar o meio ambiente e esses povos. Olha, na questão, ele mostra até que esses povos viviam em comunhão, vamos dizer assim, em contato com a natureza e no respeito com a natureza. Mas ele não sugere que, por isso, nós devemos respeitar a natureza, respeitar o meio ambiente e esses povos, porque simplesmente eles respeitam isso, os próprios índios. Então, no texto, vai ter muito mais uma carga, e perceba isso, de tirar o preconceito em cima daquilo que a gente sempre escutou. Tá certo? É uma questão muito mais de mostrar que a civilização que a gente acha que é uma coisa civilizada, a gente pode estender isso para vários povos, dependendo do olhar da cultura que você veja. Tá certo? Eu não digo que uma civilização indígena é atrasada, uma civilização europeia é civilizada, simplesmente pelos fatos de uns serem brancos e outros serem índios. Isso é preconceito, tá certo? Então você vai ter o seguinte, você vai ter nessa opção aí algo que o texto não traz. Você diz, professor, está errado? Não, o texto não traz. O texto não traz isso. Letra D, usar a conhecida oposição entre moderno e antigo como uma forma de respeitar a maneira ultrapassada. Ei, em nenhum momento do texto ele vai dizer o seguinte, vamos contrapor o moderno e o antigo, né? Daquele tempo e o hoje. A análise daquele tempo e a análise de hoje. Você não faz esse confrontamento de ideias nesse texto. Haverá textos, com certeza, que pode fazer esse confrontamento de ideias para mostrar o que é civilizado, como o que é civilizado é relativo, mas o texto não traz de maneira nenhuma esse confrontamento de ideias. Então, só nos resta a letra E, deve ser a certa. Vamos lá. Apresentar informações pouco divulgadas a respeito dos indígenas do Brasil. Isso é certo, viu? Quando a gente fala de índio, a gente não sabe. No começo do texto, ele vai dizer que o que a gente chama de índio, na verdade, são, como ele mesmo diz, na verdade o que a gente chama de índio são mais de 300 povos que falam mais de 180 línguas diferentes. Então você não tem isso
costumeiramente, você não escuta isso. Índio parece que tudo é o mesmo, tudo é a mesma coisa, tudo tem a mesma cultura, tudo faz... Essa semana, a meninazinha, a gente estava falando sobre a questão indígena, ela botou a mão na boca e fez como se índio fosse aqueles filmes americanos que a gente vê, aquela coisa estereotipada, né? Cuidado com os estereótipos. Professor, o que é isso? Cuidado com aquelas fórmulas certas em que você diz, é assim e aquilo se fecha e só é desse jeito. Não. A história não é feita apenas de algo. A história é feita de várias verdades que devem ser analisadas, tá certo? E o Enem sabe muito bem disso. Então, essa até aí está interessante, está indo certo. Apresentar informações pouco divulgadas a respeito dos índios do Brasil. Aí ele complementa, para defender o caráter desses povos como civilizações, ou seja, eles são civilizações. Os índios são civilizações, assim como os europeus são uma civilização, mas são civilizações diferentes, tá certo? Não que um seja atrasado e outro seja adiantado e outro seja civilizado, vamos dizer assim, mas são civilizações diferentes, ok. Em contraposição às visões preconcebidas. Essas visões preconcebidas, ele quis falar em relação às visões preconceituosas. Então é isso mesmo. O que ele está mostrando no texto, perceba, ele está mostrando informações diferentes, mostrando as diversas culturas que os índios têm, mostrando como eles são civilizados, ou no caso, eles têm uma civilização onde respeita a natureza, respeita o mais velho, respeita o mais jovem e ele vai dizer em contraposição, ou seja, o texto está mostrando no sentido de mostrar para aquelas pessoas que têm muitas dessas pessoas, uma visão preconceituosa e preconcebida de que os índios só é aquilo e pronto. Então, beleza, meus queridos? Questãozinha do Enem de 2013, simples para quem gosta, sabe e interpreta. Não adianta também, você sabe que o Enem, as questões você tem que ser resolvida muito rápido, porque você sabe que tem pouco tempo, mas entenda, nós temos que parar e analisar. A gente vai estar na frente de muita gente quando a gente sabe interpretar. Faz isso, treina isso, que você vai se dar muito bem em muitas das matérias do Enem, não só em ciências humanas, porque você sabe, o Enem é muito mais a interpretação, não é algo direto, é algo que você tem que entender. Ele quer saber se você tem o domínio desse entendimento, não só das ciências humanas, mas da natureza, enfim, de todas as ciências que o Enem trata, tá certo? Então, dúvidas sobre essa questão, por favor, não se acanhe, manda, dispara para mim, vai, uma saraivada de dúvidas, uma saraivada de questões para mim e para a gente poder analisar e eu simplesmente colocar na tua cabeça algo que você vai, quando encontrar no Enem, dizer, essa daqui o professor me falou, essa daqui eu sei, porque eu estudei numa noite de sexta-feira, meu querido. Então vamos lá, passa aí para a segunda questão, por favor, voz.